vou mostrar pela primeira vez uma ferramenta que a gente está desenvolvendo aqui. O nome da ferramenta é Graphor LM e ela foi feita especialmente pensando em automatizar o pipeline de RAG. Legal, pessoal, estou aqui na interface da Graphor e a primeira coisa que a gente vai fazer é enviar um PDF. Então, legal, já fiz aqui basicamente a parte de enviar o PDF. Vamos para a próxima etapa. Para a próxima etapa, eu vou criar um flow. A primeira etapa é basicamente utilizar os documentos que a gente acabou de enviar ali. Então aqui vocês podem ver que o documento está bonitinho e a gente pode verificar as informações que estão no chunking, o tipo de informação, se é título, a posição dele, a página. Legal, agora que a gente tem os bloquinhos de texto que a gente parseou do PDF, a gente vai criar os chunks e os embeddings. Então eu vou criar mais uma bolinha aqui, legal, e só conectar elas. Então, dentro dessa caixinha de chunkings, o que a gente vai ter? A gente vai ter opções de embeddings, que eu vou seguir a configuração padrão para não confundir, e a ideia mesmo é só fazer rodar e mostrar o tanto que é fácil criar um MCP, um tool para uma IA utilizando a Graphor. Legal, eu vou dar update aqui nos resultados e eu vou gerar os embeddings dos chunks que eu gerei na primeira etapa. Terminou aqui a parte de embeddings, vocês podem ver que a partir desse ponto a gente consegue ver os chunks de informação. Legal, vamos para a próxima etapa, que é a parte de retrieval. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, só vou mostrar que dentro dessa caixinha de retrieval a gente tem algumas opções. Então a gente tem busca por texto pura ou híbrida ou similaridade de cossenos, que é um jeito de fazer vector search. E aqui esse topic aí é basicamente o número de documentos que a gente vai retornar no pipeline de RAG. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta sobre alguma coisa da Fórmula 1. Esse pipeline ele vai retornar 5 documentos e eu vou passar essa pergunta junto com esses 5 documentos para o OpenAI processar. Então, é basicamente isso que é o pipeline de RAG, pessoal. Uma query, a gente, em paralelo ali, por debaixo dos panos, a gente faz uma busca ali por alguns documentos que podem ajudar a IA a responder essa pergunta, e a gente vai passar esses 5 documentos junto com a query, a pergunta, para um modelo de IA processar. Então ela vai ter mais contexto para te dar uma resposta melhor. E aqui eu vou colocar o output que eu vou querer no endpoint da Graphor, né? E olha como é simples, a gente fez todo o pipeline de RAG utilizando 4 bolinhas. Nessa primeira bolinha a gente mandou alguns documentos, nessa segunda bolinha a gente criou os chunkings e criou os embeddings desses chunkings. Depois a gente tem uma bolinha de retrieval, que é o jeito que a gente vai retornar esses documentos e passar para uma IA. E aqui uma bolinha de response, que é basicamente a saída que a gente vai ter da Graphor. E aqui é tudo que a gente precisa. Eu só vou fazer um deploy e mostrar para vocês como que a gente cria um MCP e conecta ele dentro do Claude. Legal, pessoal, aqui eu estou criando uma descrição do MCP, e isso aqui é importante porque a gente vai passar essa descrição da tool para a IA, para ela decidir se ela precisa ou não utilizar esse MCP para me dar uma informação. Agora que eu já fiz o deploy desse pipeline, eu só vou conectar, vou conectar um MCP que a gente criou dentro do Claude. Agora o que a gente tem que fazer é basicamente copiar esse código aqui, vou criar uma API aqui para a gente. Agora eu estou dentro da interface do Claude, eu vou clicar aqui em Settings, Developer, Edit Config, depois é só abrir em algum editor de texto e copiar aquele código que está dentro da Graphor. Depois a gente vai lá e adiciona uma API Key para poder utilizar esse MCP. Então eu vou reiniciar o Claude aqui. Legal, aqui ó, vocês já podem ver que tem um MCP2 available.